Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Essa playlist está disponibilizada no canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, e este canal, por sua vez, está hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Muito bem, o objetivo dessa playlist intitulada Referências Científicas é apresentar conteúdos científicos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, conteúdos estes registrados e apresentados nos mais diversos formatos, desde os mais tradicionais até os mais modernos. Eis aqui então, nesta sessão, a apresentação de um livro impresso intitulado Introdução à Relatividade, de autoria do nobre e eminente cientista professor Nelson Maia, Nelson B. Maia. Livro este editado pela prestigiada editora Livraria da Física, cujo escritório sede está localizado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Muito bem, aqui está o livro. Muito bem, então aqui professor Nelson Maia. Quais são os conteúdos discutidos ao longo deste excelente livro? Nós temos um capítulo tratando sobre a física pré-relativística, um outro capítulo tratando sobre o cálculo tensorial, ainda seguindo aqui a apresentação conceitual da teoria da relatividade especial, a apresentação conceitual sobre a teoria da relatividade geral, também um capítulo dedicado a falar sobre a derivada covariante e a geometria em espaço-tempo curvo, um capítulo dedicado a falar sobre os símbolos de Christoffel, ainda um capítulo mais especificamente falando em detalhes, minuciosamente falando sobre derivada covariante, ainda a continuação do capítulo de relatividade geral, em seguida a solução de Schwarzschild, a solução da equação de Einstein, denominada solução de Schwarzschild, a precessão anômala, a curvatura da luz, um capítulo falando sobre black holes, sobre buracos negros, ainda o buraco negro de Schwarzschild, as soluções da equação de Einstein, denominadas soluções de Kerr e Reissner-Nordström, ainda um outro capítulo versando sobre horizontes e singularidades em buracos negros em rotação, ou seja, tratando buracos negros que rotacionam, e então qual é a dinâmica do horizonte de eventos e da singularidade em buracos negros que estão em regime de rotação. Ainda um capítulo dedicado a falar sobre termodinâmica de buracos negros, e falando sobre o processo Hawking, sobre o efeito Hawking. Também um capítulo tratando sobre colapso gravitacional e formação de buracos negros, e ainda um capítulo falando sobre como está, até a data de edição deste livro, a pesquisa sobre black holes, sobre buracos negros no contexto científico, no âmbito da ciência de fronteira, na ciência mais atual possível sobre o tema. Aqui ainda um capítulo falando sobre bibliografia, um apêndice falando sobre valores relativos ao sistema solar, um outro apêndice tratando da tabela de constantes, a terminologia para as escalas, o alfabeto grego, e trata-se então de um excelentíssimo livro. Portanto, recomendamos a leitura do livro intitulado Introdução à Relatividade, livro chancelado pela editora Livraria da Física e de autoria do nobre e ilustre cientista professor Nelson Maia. Agradecemos a atenção de todos vós, muito obrigado a todos.